Exposição da Epístola aos Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 29. Propomos como tema para a meditação deste trecho das Escrituras o seguinte: herdeiros pela promessa e não pela lei. Queremos dividir essa exposição em 4 pontos, que são: primeiro, a lei não invalida a promessa. Segundo, o porquê da lei. Terceiro, o trabalho da lei. E o quarto, descendentes de Abraão por Cristo e não pela lei. Então vamos à exposição. Paulo já deixou claro aos Gálatas que a justificação é pela fé em Cristo e não pela prática das leis judaicas. Entretanto, as leis judaicas foram dadas por Deus e por isso nos perguntamos: qual o motivo de Deus dar a lei e qual o objetivo dela? Vejamos a seguir como Paulo trabalha essas questões. Primeiro ponto: a lei não invalida a promessa. Paulo abre o verso 15 dizendo: irmãos, como o homem fala. Poderíamos traduzir esse termo como vou contar um exemplo da vida cotidiana. Logo em seguida, Paulo conta o exemplo de sua época, que é de um testamento que depois de assinado não se poderia anular nem acrescentar algo a ele. Agora Paulo, no verso 16, traz à memória o testamento que Deus fez com Abraão, registrado em Gênesis capítulo 12, verso 7, onde fora prometido ao patriarca que a sua semente ou o seu descendente seria dado àquela terra. Paulo vê uma profecia nas palavras de Deus, pois a semente referida por ele era uma promessa a Cristo. No verso 17, Paulo mostra que a lei não tem o poder de invalidar o testamento que Deus fez com Abraão, isto é, de enviar o Messias. No verso 18, Paulo mostra que a promessa que ele fez a Abraão não depende da lei para ser cumprida. O segundo ponto, portanto, é o porquê da lei. Bom, se a promessa não depende da lei para ser cumprida, a pergunta que os leitores da carta devem ter feito é: para que é a lei? Isto é, para que a lei serviu então? Por que Deus deu a lei? Paulo, prevendo essa inquietação dos seus leitores, coloca a pergunta no ar e dá a resposta que é: por causa da transgressão. Isto é, a lei foi dada para mostrar aquilo que desagrada a Deus, mostrar o que é pecado e suas consequências. E a lei tinha um tempo determinado para cumprir o seu papel, como disse Paulo, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. O descendente já ficou claro quem é no verso 16, o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo agora explica como a lei chegou até nós, sendo que ela, a lei, foi entregue pelos anjos a um medianeiro. Este medianeiro sabemos que é Moisés, que subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. O verso 20 é um pouco mais complicado de se entender, mas Paulo está argumentando que o mediador não representa uma só pessoa, mas 2 ou mais que farão um acordo. No caso da promessa de Abraão, não foi necessário um mediador, pois a promessa de Deus foi unilateral, não precisou dos anjos nem de Moisés para ser feita. Deus, por sua soberana vontade, em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9, diz que, primeiro, daria uma terra a Abraão. Segundo, faria uma grande nação. Terceiro, engrandeceria seu nome. Quarto, o abençoaria e o mais importante, quinto, daria a terra à semente de Abraão, que, como vimos, se trata de Cristo. Desta forma, vamos para o nosso terceiro ponto, que é o trabalho da lei. No verso 21, Paulo percebe que depois de ouvir que a lei tinha prazo de validade e que na promessa feita a Abraão não se fez necessário mediador, o leitor de Gálatas poderia se perguntar: a lei é contra as promessas de Deus? Ou seja, a lei e as promessas estão brigando entre si? E a resposta de Paulo é que não. Então Paulo mostra que se o cumprimento da lei pudesse dar vida, isto é, salvar, então a justificação viria das obras da lei. Contudo, no verso 22, Paulo apresenta que a Escritura, que chamamos de Antigo Testamento, mostra que todos estamos presos pelo pecado. Paulo possivelmente tem textos do Antigo Testamento como o Salmo 14:4 em mente, que diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A lei mostrou que todos estávamos perdidos no pecado, com o objetivo de revelar a necessidade da salvação que a promessa oferece. Jesus é a semente da promessa, e é pela fé nele que podemos ser salvos. Agora no verso 23,
Paulo mostra que a lei guardou os homens até que chegasse o tempo da fé. E no verso 24, Paulo declara que a lei serviu de aio. A palavra aio significa tutor e deu origem à palavra pedagogo. Ocorre que nos tempos antigos, o senhor de uma propriedade designava um de seus servos para conduzir seu filho até a escola e o trazer de volta, livrando o menino dos perigos da jornada. A lei, portanto, teve esse caráter para com os homens, os conduzir até Cristo. Isto é, a lei, como declarou o verso 22, mostrou aos homens o quão perdidos e longe de Deus estão. E com isso, eles podem entender perfeitamente o porquê precisam de um Salvador, e pela fé em Cristo podem ser justificados diante de Deus. O quarto ponto, então, é descendentes de Abraão por Cristo e não pela lei. Paulo, no verso 25, mostra que agora que cremos em Cristo, não precisamos mais ser guiados pela lei. Pois, como Paulo mostra no verso 26, agora somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não precisamos mais de alguém que cuide de nós, pois o crente justificado pela fé tornou-se maduro, adulto e pode efetivamente herdar a promessa. O batismo, como Paulo mostra no verso 27, é o atestado desta maturidade, pois publicamente o crente declarou que vive em união com Cristo, revestido dele, ou seja, possui em seu ser as qualidades de Cristo, que o Espírito Santo colocou lá no momento do novo nascimento. Com isso, Paulo demonstra no verso 28 que as barreiras étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais com relação ao nosso relacionamento com Cristo cairão todas, pois todos nós somos iguais e vivemos em unidade com Cristo. No verso 29, Paulo traz a conclusão, mostrando que se somos de Cristo, logo somos descendentes de Abraão, lógico que pela fé e não por genealogia, e com isso nos tornamos herdeiros da promessa feita a Abraão. Encerremos, meus irmãos, com 3 aplicações de tudo isso que nós vimos aqui nesta exposição. Primeiro, a promessa da salvação que Deus fez não pode jamais ser anulada ou alterada. Segundo, precisamos conhecer a lei para não desagradar a Deus, pois ela revela o caráter santo dele. Por fim, terceiro, precisamos estar em Cristo para ter direito à promessa de Deus. Fora de Cristo não há salvação.